tem uma poesia de Adélia Prado, que tem como título exatamente Trindade, que, se não me engano, e olha que eu tenho manuscrita poesia por ela mesma. Deus procura, Deus incansavelmente em meu coração. E vai para aí afora, aparentemente misturando as coisas, mas para mostrar essa relação que está já desde o início. Desde o início, isto é, está já desde a criação. Fomos criados, fomos feitos para ti, e o nosso coração está irrequieto até descansar em ti. É assim que Santo Agostinho começa as suas confissões, que não são confissões dos pecados, mesmo que eles entrem também, mas é sobretudo o que a palavra confissão, em primeiro lugar, significa no cristianismo. É uma confissão de fé. Que, no caso de Santo Agostinho, a confissão de fé passe pela confissão dos pecados, isso é porque ele foi muito sem vergonha. Mas tem gente aqui que pode fazer as confissões e o único pecado que fez foi... Não vou dizer nada. A confissão de fé é uma profissão de fé também. Lembrem que no início deste curso, o que for, destes encontros, no início eu falava que os símbolos da fé têm como 3 finalidades. A confissão, que ao pé da letra significa o que juntos dizemos quando proclamamos nossa fé em Deus. Confessar é dizer conjuntamente. Isso é também uma profissão, o que dizemos diante de outras pessoas. No caso, essa palavra era utilizada quando os símbolos da fé era dito diante dos hereges, isto é, das pessoas que, mesmo pertencendo à comunidade cristã, no século III, no século IV, diziam: não, isso aí não pode ser interpretado dessa maneira. Então, aqueles que mantinham a fé da igreja diziam: creio em nosso Senhor Jesus Cristo, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Isso é uma profissão para manter a verdade da fé, não só nos que estamos juntos, porque temos a mesma fé, mas também diante dos que dizem outra fé. E o símbolo da fé é, sobretudo, para poder dar testemunho da fé. Não é um ideário que a gente fala: eu creio que isso, isso está na minha cabeça, na minha vida, depois eu faço do jeito que eu quiser. O testemunho é essa força que a fé tem de não só ser ideias, mas de ser vital. Eu sei que, pelo menos para mim, às vezes é muito difícil viver aquilo que acredito. Mas não teria sentido acreditar sem pelo menos tentar que a vida esteja de acordo com a fé. Como muitas vezes a fé se transformou simplesmente em
em ideias que a gente não entendia, mas tinha que manter. Então, a vida depois vai pelo seu caminho. Quando eu era criança, o pároco da minha paróquia, que era um homem muito sério, eu mijava de medo só de ver o homem. Não falei nada. Mas aí, antes da primeira comunhão, e eu fiz primeira comunhão com 5 anos, antes da primeira comunhão, ele fazia as perguntas para ver se os catequistas tinham ensinado direito. E perguntava: quantos deuses há? Eu ia dizer: um só Deus e 3 pessoas. Tem um menino que ficava tão tremendo, dizia: um só Deus e 3 pessoas, ou todas as que o Senhor quiser. Ele via o pároco como o dono de tudo aquilo. Um só Deus e 3 pessoas. E todas as que o Senhor quisesse. Se quiser que são 300 poucas. Era a forma mesmo como a gente aprendia o credo, já era uma coisa assim que levava a pensar que aquilo eram coisas sem muito sentido, ou então só o pároco sabia o sentido, mas que a gente tinha que saber. Tinha que saber, mesmo que não entendesse gato. Por isso dizia, o que aqui as palavras que nos foram dadas para dizer a nossa fé em Deus, nos dizem quem é Deus, mas também nos dizem quem nós somos para Deus. Por isso são palavras para viver. Para viver bem. Porque os cristãos, à medida que a partir do batismo foram compondo, até o primeiro até o século II, o outro no primeiro concílio ecumênico, no início do século IV, os cristãos viam no símbolo um tesouro. Um tesouro por quê? Porque as palavras utilizadas estão tiradas todas da Bíblia. Então é como se tivéssemos a graça de ter, em poucas palavras, toda a revelação de Deus. Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Então continuamos. Prometi que nesta segunda parte da nossa manhã eu tentaria falar sobre as palavras que no símbolo da fé nos falam do Espírito Santo, para poder como que explicitar melhor o que é que a fé nos permite falar. Lembra que o símbolo está dividido em 3 partes. Fala do Pai, Deus, antes de nós,
o princípio que está sempre começando, o Pai. Fala de Jesus Cristo, que é Deus com a gente. O Espírito Santo se o Pai é Deus antes de nós, Jesus Cristo, Deus conosco, o Espírito Santo é Deus em nós. Por isso toda a oração que é feita na liturgia é dirigida ao Pai por Jesus Cristo na unidade do Espírito Santo. A desorbitação da fé seria uma viagem aparentemente sem retorno se essa desorbitação não nos trouxesse de volta a nós mesmos, mas não mais sozinhos, mas com Deus em nós. O Espírito Santo que nos foi dado no batismo é a presença de Deus no coração de cada um de nós. Por isso São Paulo dizia dos cristãos que éramos templo do Espírito Santo. Está vendo o templo? É cada um de nós. Onde o Espírito de Deus veio para ficar. Por isso podemos dizer, creio no Espírito Santo. Quer dizer, creio na vida de Deus, que é o único santo, ou aquele que na Bíblia é chamado o Santo. O Espírito de Deus é essa presença viva de Deus em nós. É como a volta de Deus ao desorbitado. É Ele que nos faz acreditar no valor sagrado da nossa vida. Da nossa vida que não pode ser entendida sem a presença dele. Como aquele que nos faz respirar, como aquele que nos faz realizar a nossa humanidade. A promessa de Deus. Deus que deseja dar-se a nós e que no batismo, que nunca acaba de se completar, no batismo nós acolhemos em nossa vida. Porque a vida toda é essa aventura em que a gente sempre está como que abrindo a porta para Deus, que está sempre entre. Às vezes bate na outra porta, tá? Da cozinha. Pode entrar por qualquer uma. Se você teimar em trancar, ele não tem receio de entrar pela janela. Vejam, no símbolo chamado apostólico, que é o que normalmente no Brasil é cantado ou recitado aos domingos, depois da homilia do padre. Eu sempre brinco que é como uma transição que a gente canta e ninguém sabe o que está falando, mas vamos. Creio e lá vai. Nesse credo, cantado ou rezado
na missa, parece que o Espírito Santo passa assim batido. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica também. Mas é importante ver que tudo o que se diz nessa última parte do símbolo tem a ver com o Espírito Santo. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna e até o Amém. Tudo isso faz parte da nossa fé no Espírito Santo. A impressão é que se fala muito pouco, creio no Espírito Santo, e já vai falando da igreja. Mas veja, vai falando da igreja para mostrar o que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo santifica. Por isso, contra muitas evidências, a gente diz na Santa Igreja Católica. Igreja, entendendo por igreja, não só de bispo para cima. De padre também já assim na fronteira, né? Mas igreja significa toda a comunidade dos chamados. Eclesia significa convocação, de todos os chamados ou convocados por causa da fé em Nosso Senhor Jesus Cristo. O que faz o Espírito Santo na igreja? Faça a igreja. Não haveria igreja se o Espírito Santo que está em cada um de nós não estivesse unindo a gente. É por isso que falamos que a igreja é santa. Santa por quê? Porque está sendo santificada em cada um dos membros da igreja pela presença viva do Espírito Santo que recebemos na igreja quando somos batizados, que recebemos quando participamos da comunhão, na Eucaristia. Nem o batismo, nem a Eucaristia, nem qualquer outra ação das que nós chamamos na Igreja Católica sacramentos seria possível sem a presença do Espírito Santo. Porque é muita areia para o caminhão do padre. Se fosse o padre o que faz a Eucaristia, se fosse o padre, ou mesmo toda a comunidade, por muito que nós fizéssemos sem a presença do Espírito Santo, o que acontece no batismo não aconteceria. Por muito que nós tivéssemos devoção na hora da missa, nenhum de nós, nem todos juntos, teríamos força para dizer: isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue. Tudo isso é possível porque o Padre diz: enviai o Espírito Santo para que este pão e este vinho se transformem no corpo de Cristo. É o Espírito que o Cristo envia que pode fazer essa transformação do pão e do vinho no corpo e no sangue de Cristo. E se prestarem atenção, verão que depois da consagração, de novo, o Padre chama o Espírito Santo. Desta vez, para pedir que todos os que estamos lá celebrando sejamos também o corpo de Cristo. Formemos pela força do Espírito Santo a unidade do corpo de Cristo, que não pode andar com uma mão para lá, outra mão para lá, uma perna não sei aonde. O corpo
É o modo como São Paulo falava da igreja. O corpo tem que estar unido. Mas é tão difícil, ou uma tarefa tão impossível, manter uma unidade que não seja forçada, que não seja vigiada, que é tarefa do Espírito Santo fazer da humanidade um só corpo. A igreja que faz os sacramentos, ela é feita como sacramento, como sinal da unidade que Deus quer que exista na humanidade, mas essa unidade, sem o Espírito de Deus, não tem. Olha como a igreja é difícil, né? Vocês sabem disso. Digo, agora estou me referindo a uma comunidade. Porque vira e mexe, tem alguém que quer mandar. Tem um padre que é, às vezes, muito às vezes o pai é muito chato. Ou então, às vezes, está de mau humor. Tem aquelas donas que são as donas da igreja. Tem aqueles senhores que dizem, não é assim, tem que fazer daquele jeito. A igreja é um lugar que às vezes a gente diz, Nossa Senhora, o povo que vem aqui para rezar, vem aqui para brigar também, porque o lugar onde todo mundo pode brigar, porque é de todos mesmo. Que haja uma unidade só com o Espírito Santo. Só com o Espírito Santo que santifica. Que santifica, isto é, que fazendo com que, nos juntando lá para celebrar a Eucaristia, logo já de saída a gente recebe o perdão de Deus no ato penitencial. Esse também às vezes é corrido, que o pessoal diz, a hora de matar, saúde. É um momento para se purificar, para receber o perdão de Deus, para poder escutar a sua palavra, para poder oferecer juntos o pão e o vinho em que nos oferecemos e que, transformando-se no corpo e no sangue de Jesus Cristo, nos transforma também no que recebemos. Por isso tem lógica, recebo o corpo e o sangue de Cristo, ou recebemos o corpo e o sangue de Cristo, para ser o que recebemos, ser o corpo de Cristo. Por isso que pode-se dizer, sem mentir, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica.